Por que é que existe alguma coisa e não nada? Por que nós existimos em vez de não existirmos? Qual é a origem da vida? E a origem do mal? Por que vivemos para depois morrer? Faz sentido isso? Qual é a finalidade da vida? Nós temos que lembrar que há na vida humana uma grande questão. Em toda a história humana, a filosofia, a arte, a ciência, a religião sempre trouxeram à tona uma pergunta, que é a pergunta original. Por que é que existe alguma coisa e não nada? Por que é que existe alguma coisa e não nada? Isto é, porque existe em vez de não existir. Por que nós existimos em vez de não existirmos? Qual é a origem da vida? E a origem do mal? Por que vivemos para depois morrer? Faz sentido isso? Qual é a finalidade da vida? Seja eu bondoso ou malévolo, partirei do mesmo modo. Se parto, vou para algum lugar ou fico? Se fico, em quem fico? Fico em algo? Volto? Essas questões movem a arte, a filosofia, a ciência e a religião. Uma parte da filosofia, uma parte da religião, ela é movida pela ideia de alteridade. Isto é, eu nesta vida estou com outros e outras. Ser humano é plural. Tanto que nós falamos, por exemplo, na ética, em direitos humanos. Só existe plural em direitos humanos porque humanos somos plural. Existisse o único ser humano, não haveria questão do direito, porque todos eles estariam naquele que ali estava. Nesta hora, a percepção de alteridade é aquela pessoa que não sou eu, mas mesmo eu não sendo, ela é como eu, ela é um outro humano. Nesta hora, ela é um outro e não um estranho. A ideia de estranheza, ela vem quando eu olho o outro como estranho, como alheio, como estrangeiro, como fora de mim. Não é casual que uma parte das religiões tenha proposto que se acolhesse o estrangeiro, aquele que não é como eu, de modo que se entendesse que aquele que não é como eu, ele é alguém como eu enquanto é humano. Daí a ideia de fraternidade. Não há possibilidade de separar fraternidade de alteridade. Na vida há essa possibilidade. Há pessoas que têm como lema fundamental, cada um por si, Deus por todos. E até como tema religioso. E há outros que têm como lema, um por todos e todos por um. Essa é uma escolha. Não é obrigado nem um nem outro. Algumas pessoas acham que a morte ela é apenas uma passagem. Por isso ela não deve ser temida. Assim como na vida nós tememos nascer, isto é, o lugar mais seguro do universo é o útero materno, sair daquele lugar para este lugar onde estou agora deve ter sido bastante sofrido. Aliás, é tão sofrido nascer que a natureza tira de nós a memória disso. Todos nós humanos temos até 3, 4 anos de idade amnésia de primeira infância. Nós não lembramos de nada, porque o nascimento deve ter sido tão traumático, né, que você largou um lugar absolutamente confortável, seguro, protegido, para esta realidade, né, em que nós estamos desde criança, que a passagem desta vida para uma outra situação, um outro modo de ser, ele pode ser tão traumático quanto ele é. Por isso os gregos davam um nome, né, aquela pessoa que lutava para não morrer, que era a agonia. Agonia em grego significa luta. Por isso, quando você está agonizando, você está lutando. Lutando o quê? Para permanecer. Pode ser que o bebê, também ao nascer, quisesse lutar para permanecer no lugar onde estava. Não se tem toda clareza em relação a isso ainda dentro do campo da racionalidade científica. No entanto, a morte talvez ela possa ser lamentada. Chico Anísio dizia uma frase especial. Ele dizia, eu não tenho medo da morte, eu tenho pena. Ele dizia, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena de morrer. O Woody Allen diz, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. O grande poeta Fernando Pessoa dizia, o homem é um cadáver adiado. Uma das possibilidades de nos definir é como um cadáver adiado, isto é, um dia deixaremos de ser o que somos para sermos exatamente um cadáver. Por isso a morte ela é lidada na pintura, na arte em geral, na ciência, na filosofia e nas religiões. Ela é algo que nós não aceitamos, não queremos aceitar. Se você observar, o primeiro sinal de humanidade em toda a história são túmulos. Todas as sociedades, em toda a história, desde o homem pré-histórico até hoje, os primeiros sinais de que nós éramos incapazes de aceitar o abandono do corpo
é que a primeira coisa que você acha quando procura uma sociedade antiga são os ossos sepultados. Há alguns autores, inclusive, que dizem que nós nos tornamos sedentários, isto é, passamos a viver juntos num lugar fixo e não mais nômades, porque nós não queríamos abandonar os nossos mortos. O que aconteceu é que se diria que as cidades nasceram em torno dos cemitérios, e não o contrário, os cemitérios vieram para as cidades. Outros autores dizem que, ao estudar, que nós humanos temos com a morte uma relação, né, de temor, outros de admiração. Baudelaire chamava a morte de irmã de caridade, aquela que o ia libertar, né, da vida sofrida. É uma questão de observação. Agora, quando você observa mais de perto também, se poderia dizer que a morte, ela é algo que a gente precisa lembrar. Com ela a gente não se conforma, a gente só se conforta. A gente ganha força junto, a gente se conforta, mas não se conforma. Conformar-se com a morte é admitir que a vida é inútil. Conformar-se com a morte, supor que a morte ela seja algo absolutamente óbvio, isto é, que ela deva acontecer, é imaginar que a vida tem um sentido e um valor menor do que a que ela tem. A nossa recusa à mortalidade, o nosso desejo de imortalidade é uma afirmação da vida. Não é que a gente quer viver mais, a gente quer não deixar de viver. A religiosidade tem como uma das suas manifestações, uma das manifestações da religiosidade é a capacidade de não se conformar com a morte. Por isso, quando um de nós morre, nós temos que dar um destino àquele corpo inerte, de modo que ele não seja descartado. Alguns povos o sepultavam, o colocavam na terra, porque se suporia que da terra viemos, do humus viemos, a palavra humano vem de humus, humus é terra fértil. Outros povos eram capazes de cremar, de maneira que a cinza do corpo subisse com a fumaça aos céus, isto é, fosse para a origem, é outra percepção de origem. Outros povos, como é o caso dos Yanomamis, por exemplo, né, naquilo que hoje é chamado de América, em que eles não só eles eram capazes de cremar os corpos dos mortos, como fazer com eles uma bebida infusida e bebê-la, de maneira a ficar com o espírito daquele que já foi. Independentemente de qual é o povo na história, nunca nenhum tratou a morte de forma indiferente. Por isso, todos os ritos existentes, seja o sepultamento, a cremação, seja a capacidade de ingestão, seja o partilhar o corpo do falecido, de maneira a tirar dele a coragem, a valentia, a dignidade, tudo isso é uma maneira de dizer, não aceitamos a morte, e essa pessoa não foi, está em nós continua. Por isso, não há um único rito, mas os ritos, acima de tudo, são ritos de recusa, eles não são ritos de resignação. Ela aparece de modo variado, quer dizer, a ideia de nós morrermos nos hospitais, ela atinge apenas 25% da humanidade, que são aqueles que têm acesso, né, à estrutura hospitalar. Se você pegar do conjunto de bilhões de humanos que há no planeta, há uma parcela que morre mesmo em casa, na mata, na aldeia, no grupo, no leito. Nós estamos habituados na civilização ocidental, um pouco mais tecnológica, com a imagem, né, da morte ligada à estrutura hospitalar. Mas ela é minoria, né, dentro da espécie humana, inclusive ainda hoje. Ela não é nem um privilégio, ela é uma condição, né, de uma parte das pessoas hoje. De qualquer maneira, há uma asepsia hoje da morte, uma limpeza de tudo aquilo que envolveria o ritual, né, mortuário, que faz com que a gente perca o sentido original que ela carrega. Algumas famílias, por exemplo, não levam mais seus filhos aos velórios para poupá-los. Isso é muito negativo, porque evita que a criança tenha a noção de perda e, ao mesmo tempo, que ela veja que existe solidariedade na convivência e que a morte não é o fim, continua com quem lá está. Né? Há um certo apressamento dos rituais hoje em relação aos sepultamentos ou cremação, afinal não temos mais tempo, uma parcela da humanidade, nem para morrer. Né? Nesse sentido, há uma lógica que é uma lógica extremamente prática em relação ao tema da morte e que nos angustia, porque como isso não resolve, nos deixa continuamente angustiados com essa questão. Sim, claro, o humor é aquele que permite que você e eu sejamos capazes de sair do desespero.
claro que há um humor que é negativo, que é aquele da galhofa, que é do ridículo, mas há um humor que é aquele que indica alento, que indica a capacidade de respirar de novo, de tomar fôlego e até fazer algo que é a repetição do alento, né? Você sabe que alento tem como origem a palavra hálito e vice-versa, que faz com que a gente, numa gargalhada, a gente emita o ar várias vezes. Como o ar sempre foi o sinônimo de vida, afinal, né, morrer era parar de respirar, não havia indicativos, como não há ainda em boa parte da humanidade para alguém estar morto que não seja a cessação da respiração. Daí a ideia de espírito, a ideia de espirro, a ideia de esperança, porque a palavra espirro, espírito, esperança são a mesma, né? Em latim, expes, significa aquilo que emite, né, um sopro. Não é casual que algumas religiões trabalhem com a ideia de vida como sopro. Se você observa, entre os caldeus, mesopotâmicos e judeus, é comum o relato de uma divindade que, para criar, pega o barro e sopra. Se você olha no relato do livro judaico, na Bíblia judaica, todas as vezes que a divindade vai aparecer, antes vem um vento forte, um ruá, né, que faz movimentar. A ideia do espírito, né, nas comunidades que a gente chama de indígenas, como sendo aquele que balança o lugar que está nas árvores, né, que faz com que haja um movimento, tudo aquilo que movimenta, porque a morte é a ausência de movimento. Então tudo aquilo que movimenta, no caso, a vida, o sopro, ele marca essa circunstância. Variará da percepção religiosa que se tenha. Algumas pessoas imaginam, como é o caso, por exemplo, né, do budismo, que esse sopro volta para a fonte original, né? Isto é, ele vai de volta para onde ele saiu, porque nunca saiu. Ele apenas se manifestou daquele modo naquele tempo. No hinduísmo, ele retorna também para sua fonte, ele se agrega a essa fonte com as 3 fontes básicas de sopro, né? Vishnu, Shiva, né, e Brahma. Se você olha na percepção dos cristãos, dos judeus e dos islâmicos, você tem esse sopro que vai para um lugar que aguarda o juízo final, quando então haverá a possibilidade de você se juntar à fonte de origem ou ser dela descartado, né? Há muitas maneiras de olhar essa convicção. O que há uma certeza em todas elas: o sopro não é inútil.